As crianças podem acompanhar o reverendo Alberto, onde continuarão cultuando a Deus, recebendo a mensagem do nosso pastor. Abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. A exposição desta noite será do verso 1 ao verso 5. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5. Diz assim a santa e inerrante palavra do nosso Deus: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Até aqui, a leitura da inerrante palavra do nosso Deus. Quando você ouve a frase ou a expressão grande tribulação, o que vem à sua mente? Grande tribulação. Sol escurecendo, chuva de fogo e de meteoros, escorpiões voadores, cavaleiros apocalípticos. O que vem à sua mente quando você pensa na grande tribulação? Eu já tive alguns sonhos bem malucos com isso. Tem um sonho da minha infância que eu lembro até hoje, me marcou demais. Eu sonhei que eu estava no quarto dos meus pais assistindo a minha novela favorita da época, Cúmplices de um Resgate. Então, perdão aos irmãos por isso. Mas eu estava lá, eu estava assistindo aquela novela, e de repente começou um som forte vindo lá de fora, um barulho de ventania, e começou a surgir um redemoinho no meio do céu. E esse redemoinho no meio do céu começou a me sugar para fora do quarto da minha mãe pela janela. E eu me agarrei na janela porque eu não queria sair, e eu fiquei agarrado na janela, mas não adiantou nada. O redemoinho me sugou para fora do quarto, e eu só lembro até aí. O que aconteceu depois, só Deus sabe. Mas nós costumamos ter esse tipo de visão quando a gente fala do último dia, da última hora, da grande tribulação. Nós pensamos da grande tribulação como um momento de grandes fenômenos naturais que acontecerão então neste último dia, que é um dia futuro, que é um dia ainda por vir. No entanto, talvez este não seja o entendimento da Escritura Sagrada. Talvez a grande tribulação não seja algo futuro. Talvez a grande tribulação não se manifeste apenas com sol escurecendo, chuvas de meteoros, escorpiões voadores e cavaleiros apocalípticos. Talvez ela já tenha começado a acontecer. Talvez nós já estejamos sentindo os seus primeiros sinais. Talvez ela já tenha sido inaugurada e ainda está para ser consumada. Esse parece ser o entendimento dos apóstolos e dos escritores do Novo Testamento. Este parece ser o entendimento de Paulo nesta passagem. Nesta passagem, o apóstolo Paulo demonstra toda a sua preocupação com as aflições, com as tribulações que a igreja em Tessalônica está sofrendo. E o apóstolo Paulo, não podendo mais suportar de imaginar as tribulações pelas quais eles passavam, envia Timóteo para fortalecê-los e encorajá-los no enfrentamento dessas tribulações. Para enfrentar as agruras da grande tribulação, Paulo envia Timóteo, um grande pastor. A estrutura da passagem é um pouco complexa. Numa leitura um pouco mais atenta, nós percebemos que o verso 5 repete aquilo que foi dito do verso 1 ao verso 3.
no idioma original isso fica bem claro, a nossa tradução trocou algumas palavras, mas Paulo basicamente explica o verso 1 a 3 e depois explica tudo de novo no verso 5, deixando metade do verso 3 e o verso 4 como um centro da passagem. Então, por causa disso, eu acreditei que fazer uma exposição verso a verso, palavra a palavra do texto não seria a melhor estrutura para a mensagem desta noite. Eu preferi dividir esta passagem em dois aspectos, nas ênfases que o texto está dando. Eu vou dividir então a exposição em duas partes. Em primeiro lugar, vamos falar da grande tribulação que os tessalonicenses estavam enfrentando e que nós também estamos enfrentando. E, por fim, falarei sobre o grande pastor enviado para fortalecer os tessalonicenses em meio a essas tribulações. Para uma grande tribulação, um grande pastor. Este é o tema da mensagem desta noite. Comecemos então, irmãos, pela grande tribulação. Qual é o entendimento da Escritura Sagrada acerca destas tribulações que nós enfrentamos? Para falar de grande tribulação, a gente precisa voltar para Daniel. Capítulo 12 falam muito sobre tribulação. Lá no capítulo do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Percebemos então que Daniel profetiza que virá um tempo de angústia, uma grande tribulação nos tempos do fim. E essa grande tribulação é perpetrada por um grande oponente do povo de Deus, um grande inimigo da igreja e do Senhor da igreja. No capítulo 7, ou do capítulo 7 até o capítulo 11, melhor dizendo, esse grande oponente é descrito e os seus atos são descritos. O que você acha que esse grande oponente faz com o povo de Deus? Tortura, mata, prende, aprisiona? Vamos ver algumas partes do texto sagrado para a gente saber o que o grande oponente de Deus faz com o povo de Deus. No capítulo 7, Daniel tem uma visão, ele vê um chifre nascendo na cabeça de um animal, e esse chifre é descrito como alguém que tem uma boca, que profere insolências, muitas insolências. E aí o texto sagrado diz que esse chifre é na verdade um rei que proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos, ou enganará os santos, dependendo da tradução, do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. No capítulo 8, este grande oponente do povo de Deus é descrito como alguém que é um rei feroz, que além de destruir a muitos, ele vai fazer prosperar o engano e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Guarde isso. Ele faz prosperar o engano e destrói os que vivem despreocupadamente, relaxadamente, tranquilamente. No capítulo 9, Daniel descreve que o ungido será morto, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E nós sabemos que o santuário é descrito pelos apóstolos no Novo Testamento como a igreja é santuário de Deus, santuário do Espírito de Deus. E no capítulo 11, este rei se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas terríveis, coisas inacreditáveis contra Deus e perverterá os violadores da aliança com muitas lisonjas, com palavras sedutoras, palavras enganosas. Perceba então que este grande oponente causará muitas destruições. Verdadeiramente ele é alguém que destrói o povo de Deus, é alguém que deseja matar, que deseja causar violência ao povo de Deus. Mas você percebeu como o engano, as palavras enganosas, as palavras sedutoras, as palavras mentirosas estão o tempo todo na mente de Daniel e nas visões de Daniel? Várias e várias vezes, esse sofrimento do fim, essa grande tribulação, é retratada como palavras enganosas. Parece que a grande tribulação não vai ser só sofrimento físico. A grande tribulação vai ser um tempo em que muitos serão enganados. A mentira vai se proliferar. E o engano que perverte e destrói os que vivem despreocupadamente será manifesto. Em Mateus 24, o nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer alusão a todas essas profecias. É o seu grande sermão escatológico, o seu sermão dos tempos do fim.
Ouça o que o Senhor Jesus diz e o que o evangelista Mateus registrou. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ouça, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aí, operando grandes sinais e... Veja como o Senhor Jesus Cristo lê Daniel e interpreta e proclama Daniel com esta tônica da enganação. Falsos cristos, falsos profetas, falsas palavras. A suma do que vemos até aqui, então, é que a grande tribulação, sim, é um tempo de violência, mas engano, é um tempo de mentira, é um tempo de falsos profetas e falsos cristos. E agora a gente chega ao ponto culminante da mensagem. Essa grande tribulação já começou. Já começou há 2000 anos. A consciência dos apóstolos é de que essas profecias de Daniel já haviam sido inauguradas. Já haviam começado a se cumprir. Vejamos como o apóstolo João pensa isso. Na sua escreve o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, assim também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O apóstolo João vê que vem uma figura principal, o anticristo, o homem da iniquidade, o grande oponente do povo de Deus. Mas desde agora, muitos anticristos já têm surgido. Pelo que sabemos que já vivemos os últimos dias, que já vivemos a última hora, que a grande tribulação já foi inaugurada. O que esses anticristos fazem? Eles enganam, eles falam mentiras, eles tentam enganar os eleitos. João tinha plena consciência de que vivia nos últimos dias em que os anticristos já se manifestavam. E Paulo tinha a mesma consciência. Paulo escreveu aos Tessalonicenses 2 epístolas, a primeira, que nós estamos expondo, e a segunda. Na segunda epístola, Paulo escreve no capítulo 2 para os Tessalonicenses sobre o homem da iniquidade. Ele diz, não se enganem, tem muitas pessoas dizendo que o dia do Senhor já chegou, ou seja, que tudo já se consumou, que tudo já foi cumprido, que já vivemos a nova criação plena, que o Senhor Jesus Cristo não vai mais voltar, já ressuscitamos, já cumpriu tudo o que tinha para cumprir. Paulo diz, mentira, não sejam enganados por isso. Ainda virá o homem da iniquidade. Ainda virá aquele que se exalta sobre tudo e que se coloca contra o próprio Deus e que profanará o santuário. Mas olha o que ele diz no verso 7 desse mesmo capítulo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Então ele contrasta o homem da iniquidade com o mistério da iniquidade. O homem da iniquidade ainda virá, mas o mistério da iniquidade já opera. A ideia é que aquilo que o homem da iniquidade virá para fazer, outros já estão fazendo no seu próprio espírito da iniquidade. E o que ele virá para fazer? Ele virá para fazer aquilo que Daniel profetizou. Enganar, realizar sinais e prodígios da mentira, e tudo isso servirá de juízo para todos aqueles que não acolheram o amor da verdade, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A grande tribulação já foi inaugurada. Ela ainda não se consumou. Ainda virão tempos piores. Mas há mais de 2000 anos, nós podemos proclamar na igreja, olha ao seu redor, o engano já opera. A mentira já está presente. Os falsos ensinos, os falsos cristos, os falsos profetas, todos eles já se manifestam e já tentam enganar o povo de Deus. Essas falsidades levam inúmeras pessoas a adorarem um falso Jesus. E elas se multiplicam ao nosso redor. Tendo esse panorama bíblico do que é a grande tribulação e tendo consciência de que a grande tribulação já começou, nosso entendimento do texto é muito facilitado. Perceba que Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que ele enviara Timóteo para os fortalecer e encorajar. Qual é o objetivo de Paulo com tudo isso? No nosso texto, 1 Tessalonicenses 3, no verso 3, Paulo diz o objetivo de tudo isso. A fim
de que ninguém se inquiete com estas tribulações. O envio de Timóteo para os Tessalonicenses era para que eles não se inquietassem com as tribulações, ou com que eles fossem inquietados. O verbo está na voz passiva. De fato, eu sei que alguns irmãos aqui trazem traduções diferentes para o culto, e talvez você esteja percebendo, poxa vida, a minha tradução não traduz assim, não traduz com o verbo inquietar, traduz com o verbo desanimar, traduz com o verbo comover. E realmente é difícil traduzir esse verbo, é a única vez que ele aparece no Novo Testamento. O significado simples dele é abanar o rabo. É cachorro abanar o rabo. Esse é o principal uso do verbo na língua grega. É claro que ele está sendo usado metaforicamente aqui, é uma metáfora. A pergunta é, o que essa metáfora significa? E os estudiosos debatem sobre o que ela significa. Alguns pensam que significa você ser balançado, você ser movido, você ser abalado. Outros pensam que é você sofrer o engano, como se o cachorrinho viesse abanando o rabo para você e você fosse enganado, você fosse seduzido a fazer aquilo que ele quer que você faça, que é brincar com ele ou dar comida para ele. Então existem dois sentidos aqui: ser abalado pelas tribulações ou ser seduzido pelo engano das tribulações. Nós não precisamos escolher entre os dois sentidos, porque as duas metáforas cabem muito bem no compreendimento, na compreensão, da Escritura Sagrada acerca da grande tribulação. As tribulações vêm para nos abalar e para nos seduzir ao erro. E Paulo envia Timóteo para fortalecer e encorajar a igreja para que ela não fosse seduzida pelo erro e abalada. E aí nós entendemos melhor então por que Paulo escreve nos versos 3 e 4 que a igreja sabia que isso ia acontecer. O verso 3 no final diz, porque vós mesmos sabeis que estamos designados, destinados para isso. Pois quando estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo profetizou que eles sofreriam tribulações. Paulo sabia que eles sofreriam tribulações. Paulo não enganou eles. Paulo não apresentou um evangelho água com açúcar para dizer, venha para Jesus. E aí depois que vem para Jesus, aí sofre tribulações, aí ele fala a verdade. Não, desde o começo. No processo de evangelismo, o apóstolo Paulo já falava para eles, se você quiser a Cristo, você vai ter que carregar a cruz. Se você quiser a Cristo, você vai ter que sofrer tribulações com o Redentor. Por que Paulo tinha essa compreensão? Porque ele entendia as profecias de Daniel. E ele entendia que Jesus Cristo veio para inaugurar os últimos dias e que, portanto, assim como Cristo sofreu, todos aqueles que estão unidos a Cristo também sofreriam. Paulo profetizou as tribulações e elas vieram. E isso não é exclusividade aos Tessalonicenses, parece que essa era a prática comum de Paulo. Lá em Atos 14, Lucas registra Paulo lá no meio da Ásia, pregando o evangelho. E diz assim a palavra de Deus, tendo anunciado o evangelho naquela cidade feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha convicção de que o crente era destinado a sofrer. De que o crente era destinado a sofrer tribulações. E nós, igualmente, precisamos ter essa mesma consciência. Nós, igualmente, precisamos entender que o mistério da iniquidade, que o engano, que a mentira, já opera. Nós não podemos ser daqueles que vivem despreocupadamente, relaxadamente. Nós precisamos ser daqueles que permanecem firmes e que lutam na grande tribulação. Como é que eu sei que eu ando despreocupadamente? A resposta da palavra de Deus é que você não dá atenção à verdade. Os que vivem despreocupadamente são seduzidos pela mentira porque eles não conhecem a verdade. Então, neste momento, eu pergunto para você, como é o seu relacionamento com a verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Escritura Sagrada. Como você lida com o ministério da palavra de Deus e da Escritura Sagrada nos cultos? Como você lida com o ministério da palavra de Deus e a Escritura Sagrada nos pequenos grupos, no discipulado, na escola bíblica dominical,
nas suas leituras individuais em casa, nos seus cultos domésticos, a palavra de Deus domina o seu pensamento e o seu coração, de maneira que você esteja firmado na verdade, para quando a mentira vier, você identificá-la de cara e rejeitá-la? Ou você vive despreocupadamente, sendo alvo fácil das tentações de Satanás para o engano? Muitos em nossos dias vivem despreocupadamente. Muitos em nossos dias rejeitam a palavra de Deus e amam o engano. E perceba que rejeitar a palavra de Deus e amar o engano não significa sair da igreja necessariamente. Os falsos mestres daquela época não saíam da igreja. Eles abriam novas igrejas. Igrejas heréticas. Igrejas com ensinamentos distantes dos apóstolos. Igrejas que ensinavam Jesus, mas um outro Jesus. Um Jesus estranho. Um Jesus diferente. Um Jesus que não é aquele, o da palavra apostólica. O da palavra evangélica. Um outro Jesus. Em nossos dias, o mesmo mistério da iniquidade opera. Abrem-se novas e novas igrejas, pregando outro Jesus, com uma outra palavra, fundamentado em um outro entendimento da Escritura Sagrada, rejeitando completamente o Filho de Deus que entregou a sua vida na cruz, morreu e ressuscitou por nós, a fim de, assunto aos céus, derramar o seu Espírito Santo, para que tenhamos vida e vida em abundância. Não. É um outro Cristo. E esse falso Cristo, pregado pelo falso profeta, pode enganar você, se você viver despreocupadamente. Por isso, não se afaste da palavra. Não acredite que a grande tribulação é algo futuro e que agora você está tranquilo. Nunca estamos tranquilos. Estamos em uma batalha cósmica, histórico-redentiva, entre o império das trevas e o reino do Filho do amor do nosso Deus. E essa batalha é diária. E essa batalha precisa de atenção, vigilância. Precisa de palavra de Deus. Seja firme, seja vigilante, porque todos os crentes enfrentarão a tribulação da violência e do engano. Tendo estabelecido então que nós sofremos, podemos louvar a Deus porque não sofremos e não lutamos sozinhos. Nessa segunda parte do sermão, eu quero enfatizar o grande pastor. O grande pastor que vem auxiliar a igreja em Tessalônica a enfrentar a grande tribulação. Paulo sabia da tribulação enfrentada pela igreja. Na verdade, ele já havia sofrido essa tribulação junto com a igreja lá no início. Estava lá com eles, sofrendo com eles. Paulo mesmo teve que sair na calada da noite, fugido, expulso da cidade, porque queriam matá-lo. Paulo sabia que havia opositores do evangelho naquele lugar. E ele fugira. Será que ele abandonou o barco? Será que ele abandonou a igreja? Será que eles nunca mais veriam a face do apóstolo? E nós temos argumentado desde o último sermão de que não, esta não é a verdade. Paulo escreve este trecho da carta para dizer, não é verdade. Eu não abandonei o barco, vocês estão sofrendo aí, e eu estou sofrendo para tentar ir vê-los. E estou sofrendo aqui também. No nosso último sermão, Paulo foi descrito como alguém que estava longe dos olhos, mas perto do coração. E estava fazendo de tudo para eliminar essa distância física que havia com a igreja. Agora, ele continua construindo esse argumento de tentar eliminar a distância física. Como Satanás estava barrando o seu caminho, ele dribla Satanás enviando Timóteo. Já que o pastor Paulo não pode estar lá, então o pastor Timóteo irá para lá. Irá cuidar daquela igreja. A imagem que Paulo usa para enviar Timóteo é a imagem como de um balão prestes a estourar. Ele escreve no verso 1 que ele não podia mais suportar o cuidado por vós. E a mesma palavra é traduzida no verso 5 como não podendo mais continuar esperando. Paulo estava explodindo de amor e de cuidado pelos Tessalonicenses. E ele não conseguia ir. Satanás barrava o seu caminho. E então ele envia Timóteo. O apóstolo Paulo toma uma decisão. É como se ele conversasse com Timóteo dizendo, Timóteo, eu, verdadeiro filho na fé, amado filho, eu tomei uma decisão. Me deixa aqui sozinho.
abandone-me, deixe-me para trás, deixe-me sozinho em Atenas e vá. Vá cuidar da igreja em Tessalônica. Vá encorajá-los, vá fortalecê-los, vá averiguar o estado da fé deles, da confissão da fé daquela igreja. Vá cuidar deles. Eu sei que nós estamos sofrendo aqui em Atenas também. Paulo estava em Atenas naquele momento. Nós lemos em Atos 17 como Atenas foi um campo extremamente hostil ao evangelho. Os filósofos zombavam de Paulo. Pouquíssimos se converteram naquela cidade. Nunca ouvimos falar na Escritura Sagrada de uma igreja bem estabelecida em Atenas. Paulo estava sofrendo com Timóteo em Atenas. Ele diz, eu fico aqui e você vai. Perceba o coração pastoral do apóstolo Paulo. Paulo escolheu sofrer para que a igreja vivesse. Paulo escolheu ficar sozinho, rejeitar o seu bem-estar, abrir mão do seu conforto, do seu ombro amigo, para que a igreja tivesse consolo. Ele julgou que era mais proveitoso ao reino de Deus que Timóteo estivesse com eles, naquela igreja recém-plantada, do que consigo mesmo. Paulo escolheu sofrer, amar sacrificialmente a igreja, porque ele sabia que o seu Redentor havia amado a ele sacrificialmente também. Quem era esse que Paulo estava enviando? Paulo faz questão de descrevê-lo como nosso irmão, Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, que iria para aquela igreja para benefício da sua fé. Ele é um irmão amado, ele é um cooperador, ele é alguém que serve a Deus, um ministro de Deus, alguém que trabalha ao lado de Paulo, no serviço ao Senhor, da pregação do Evangelho de Cristo. Ele é um grande pastor, da mesma estirpe, da mesma linha, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que Paulo tinha pela igreja dos Tessalonicenses. Este era Timóteo, é este que eu estou enviando a vocês, foi este que eu enviei a vocês, de fato. Paulo envia Timóteo para o cuidado daquela igreja. Ele é o amoroso pastor enviado para cuidar do rebanho de Deus durante a grande tribulação. Eu gostaria de pegar esta visão do pastor cuidando em meio à tribulação e adicioná-la à sua teologia da igreja. Por que nós temos presbíteros na igreja? Por que nós temos pastores na igreja? Por que a gente elege oficiais? Uma das respostas da Escritura Sagrada a por que nós elegemos pastores, presbíteros, oficiais, é que a igreja está enfrentando a grande tribulação inaugurada. Por causa da multiplicação da mentira, da multiplicação da falsidade, da multiplicação dos falsos cristos e falsos profetas, então Deus dá a você e a mim, pastores, que interpretando, explicando e aplicando a palavra de Deus, cuidam de nós como profetas, para que não sejamos abalados e nem seduzidos pela mentira. Eu quero mostrar isso na Escritura Sagrada num texto que nós já lemos. Atos 14, 22, fala sobre como Paulo pregava em Icônio e Listra, que por meio de muitas tribulações importavam nos entrar no reino de Deus. Perceba como Lucas constrói o texto aqui. Então, diz assim a palavra de Deus: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Perceba, logo depois de falar sobre as tribulações que todo crente sofre, a junta missionária Paulo e Barnabé promoviam na igreja a eleição de presbíteros. Vocês sofrerão muitas tribulações, vocês serão atacados por falsos ensinos, falsos mestres, enganos, mentiras. Do que a igreja precisa? De homens da palavra, que cuidem dessa igreja, que protejam essa igreja. E então eles elegiam aqueles presbíteros e encomendavam a igreja ao Senhor,
Agora a igreja está sob o cuidado do Senhor, por meio das suas figuras pastorais. Quando nós entendemos essa perspectiva, vários outros textos ficam mais claros. Em Zacarias, no capítulo 10, verso 2, diz que o povo estava sob assalto de ídolos que falavam coisas vãs, de adivinhadores que falavam mentiras, e por causa disso andavam aflitos, porque não há pastor. A figura do pastor não é só a figura da ovelha que alimenta a ovelha. Tudo isso é verdade. Mas em Zacarias 10, e em várias outras menções de pastores no Novo Testamento, pastor é aquele que diz às ovelhas: esse é o caminho. Quando não há pastor, as ovelhas andam aflitas. Uma vai para lá, uma vai para cá, outra vai para lá, outra vai para cá, outra vai para lá, outra vai para cá. Quando há pastor, ele ajunta o rebanho e ele diz: o caminho é este. E as ovelhas seguem. Este é o bom pastor que é Cristo Jesus. O bom pastor que é Cristo Jesus é aquele que revela plenamente o Pai. Ele conhece as ovelhas, ele conhece o Pai o conhece e as ovelhas o conhecem. É uma relação de conhecimento mútuo entre o pastor, as ovelhas e o Pai. De maneira que aquilo que é a vontade do Pai é transmitido às ovelhas. E o pastor, a figura pastoral, o presbítero da igreja do Novo Testamento, da nova tribulação inaugurada, precisa fazer a mesma coisa. Em Atos 20, antes de sair de Éfeso, Paulo se encontra com os presbíteros da igreja e fala a mesma coisa para eles, pedindo que eles cuidassem de si mesmos e do povo. Por quê? Porque lobos vorazes se levantariam, homens mentirosos surgiriam no meio deles, e eles deveriam vigiar e cuidar, e permanecer com o Senhor e com a sua palavra graciosa. Paulo fala a Timóteo a mesma coisa para eleger presbíteros que são aptos a ensinar. Paulo fala a Tito a mesma coisa, dizendo que o presbítero precisa ser apegado à palavra fiel. Por quê? Porque existem muitos insubordinados, muitos faladores e muitos enganadores. Perceba como pastorear tem tudo a ver com a palavra da verdade. O pastor é o homem da palavra. O presbítero é o homem da palavra. O presbítero é aquele que cuida da igreja, para que a igreja não seja enganada. O que Deus está nos ensinando hoje, então, igreja? Deus está nos ensinando hoje de que nós sofreremos tribulações. Não existe nenhuma única alma na história do Novo Testamento que tenha entrado no reino de Deus sem tribulações. O problema é que nós queremos sempre associar a tribulação à violência. E nem sempre é verdade. A tribulação, às vezes, vem pelo engano. E o pior engano é aquele que é mais parecido com a verdade. A mentira, quando é claramente mentira, é de pronto rejeitada. Você bate o olho e diz: isso aqui é falso. Se você pega uma folha de papel, escreve 50 e tenta comprar pão na padaria, você não compra pão. É lógico que a nota é falsa. Quando que a nota engana? Quando ela é quase verdadeira. Quando que a falsa doutrina engana? Quando ela é falsa, quando ela é quase verdadeira. Quando ela é misturada com a verdade de tal maneira que ela é feita para enganar você. Quando ela não rejeita a Escritura Sagrada, mas ela deturpa a Escritura Sagrada. Quando ela não rejeita o nome do Senhor Jesus Cristo, mas ela reinventa o Senhor Jesus Cristo. Todos nós lutamos contra a tribulação inaugurada dos últimos dias, no engano e na violência. Outra coisa que o Senhor quer nos ensinar nesta noite é que nenhum de nós luta sozinho. O Senhor provê para a sua igreja pastores, presbíteros, homens que foram dados a você. Efésios, no capítulo de número 4, descreve apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres como oficiais que são presentes de Cristo à igreja. São dons de Deus à igreja. A igreja da Lapa recebeu presentes. Os presentes que a igreja da Lapa recebeu são os seus oficiais. São os seus presbíteros.
São os homens que Deus colocou na sua vida para cuidar de você, de maneira que as tribulações que virão e já estão vindo, e você sabe que vem, não te abalem. Para que o engano não te seduza, para que a mentira não te domine. Estes homens são presentes do Senhor para cuidar da sua alma. Como Paulo e Timóteo eram para os Tessalonicenses. Como o Senhor Jesus Cristo é para a sua igreja. Assim as figuras pastorais são colocadas para cuidar do rebanho de Deus. Eu gostaria de dar uma palavra aos pastores desta igreja, aos presbíteros desta igreja, aos oficiais desta igreja, homens levantados por Deus, homens eleitos pela congregação, homens reconhecidos por todos nós como aptos para este trabalho. Somos os protetores do engano e da violência, das tribulações e da tentação de Satanás. Que grande responsabilidade, senhores. Que grande responsabilidade que Deus deu a vocês. Que grande peso Deus deu a vocês. E talvez, após essa exposição e percebendo a realidade que nos envolve, entendamos com mais clareza as palavras de Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Quem é suficiente para essas coisas? Talvez você se sinta insuficiente para essas coisas. Talvez você olhe para isso e pense, não posso. Eu não posso assumir tão grande peso, eu não dou conta de fazer isso. Deus seja louvado. Deus seja louvado, porque quando você se vê como insuficiente, quando você percebe que você carece da graça de Deus, então o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus seja louvado, porque mesmo sentindo-se insuficiente, tendo compreensão, clareza de como na sua própria força você não pode fazer, você aceitou o trabalho que Deus te deu para fazer. Por isso, não desista, não desanime, não retroceda. Continue buscando ao Senhor. Você recebeu um tesouro caríssimo em um vaso de barro. E esse tesouro precioso precisa ser cultivado. Então continue se esforçando para entender, compreender, aplicar e ensinar a palavra de Deus. Continue se esforçando em todos os ambientes eclesiásticos para pastorear o rebanho de Deus, nos cultos, nas escolas bíblicas, nos pequenos grupos, no discipulado, no evangelismo, nas sociedades internas. Em todos os lugares esteja preparado para cuidar do rebanho de Deus pela sua palavra. Porque o grande pastor e bispo da igreja, o Senhor Jesus Cristo, comissionou você para pastorear o seu rebanho. Siga firme no seu poder, no seu amor. Concluindo a mensagem desta noite, eu gostaria de lembrar a igreja de que tudo aquilo que nós vimos são bênçãos que advêm da nossa união com Cristo Jesus. Esta é a grande verdade da nossa salvação. Nós fomos unidos ao nosso Redentor. Estamos unidos com Cristo Jesus. E porque nós fomos unidos àquele que é justo, fomos declarados justificados. E porque estamos unidos àquele que é santo, somos declarados santificados, separados. Porque estamos unidos àquele que foi crucificado. O nosso velho homem foi crucificado. E porque estamos unidos àquele que ressuscitou, nós também ressuscitamos espiritualmente para andarmos em novidade de vida. E porque estamos unidos àquele que sofreu as mais duras tribulações, nós também sofreremos as mais duras tribulações. Mas, porque estamos unidos àquele que venceu, nós também venceremos. Este é o grande pastor. Este é o nosso Redentor. Sempre amável e clemente. Vai conosco, o bom pastor. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!